orar ao Senhor, então, para marcar um encontro com Deus nessa noite. Nós não estamos aqui por apenas nos encontrarmos com os outros, ou mais um culto. Aqui nós estamos para sentir, para gozar a presença de Deus. Maravilhoso e grande Deus, chegamos diante da Tua face nesta hora, Pai. Primeiramente, Deus, para entregar as nossas vidas nas Tuas mãos. Senhor de Israel, nesta hora contempla a Tua igreja aqui reunida, Pai. Aqueles que não puderam chegar até aqui, nesta hora visita cada um deles, Pai, onde quer que esteja. Senhor da glória, abençoa com a Tua bênção gloriosa, Pai, a Tua igreja nesse lugar. Senhor da glória, visita o Teu povo nesta noite, nesses dias que vamos estar aqui, ó Pai, em Teu louvor, em Tua gratidão. Vem com a Tua mão santa e maravilhosa, abençoando cada um. Senhor da glória, do maior ao menor, vai abençoando nesta hora. Vai multiplicando, Senhor, ó Deus da glória. Abençoa os hinos que serão cantados, a leitura da Tua palavra, Deus, que nesses dias, Pai de amor, será lida e explanada, Pai. Deus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos e pedimos a Tua bênção, Deus. Abençoa o pastor que vai estar ministrando a Tua palavra. Deus, usa poderosamente nas Tuas mãos. Oh Senhor, encontre os Teus servos em nome de Jesus. Amém, amém. Em pé vamos cantar 85, vamos cantar com alegria, amém? Ouvinte crentes, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz, seu sangue derramou e tudo me lavou, mais alto do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me lavou, alegre cantarei, louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vinde vos unir na guerra contra o mal, e como nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça e seu poder, seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me lavou, alegre cantarei, louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos reis, o Redentor, Jesus, o bom Senhor, pois tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvos nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me lavou, alegre cantarei, louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Amém. Para encerrar, convido o irmão João Pomo a vir aqui para fazer uma leitura introdutória da palavra do Senhor, e depois ele também vai estar orando ao Senhor, e você vai ter a oportunidade de colocar o teu pedido de oração, teu motivo de gratidão a Deus. Estaremos
orando juntamente com o irmão João. Nessa noite, a minha querida igreja, as congregações que estão conosco, os nossos amigos pastores, pastor Cléo, que está conosco, a minha saudação com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, quando estamos iniciando as festividades do nosso 88 anos de fundação dessa igreja. Uma alegria para nós podermos participar dessa festa. E eu convido a igreja para nós lermos no primeiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, a partir do verso 3, até o 12. Vamos nos colocar de pé para fazer essa leitura, depois estaremos orando já. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta razão, nos gloriamos em vocês, e entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isto acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isto acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça digno da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeceremos a Deus por essa palavra que foi deixada para a nossa edificação, e agora vamos orar. E antes de orar, eu pergunto àqueles que têm motivos de gratidão a Deus. Ficamos felizes quando vemos que Deus tem abençoado a sua igreja e temos motivos para agradecer a Ele. Mas também temos as nossas necessidades, as nossas lutas, e quem precisa de oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, porque o teu povo está reunido diante de ti, na tua casa de oração, para comemorar, Senhor, mais um ano que tu tens guardado a tua igreja. Ao todo são 88 anos que esta igreja está completando desde a sua fundação. Ó Pai, passamos por lutas, por dificuldades, mas aleluia, que a vitória tem vindo sempre da tua parte. A tua mão tem estado estendida sobre essa igreja. As tuas bênçãos, Senhor, têm sido para glorificar o teu nome.
E agora, quando perguntamos, Senhor, quem quer agradecer a Deus, muitas e muitas mãos se levantaram para dizer obrigado, Senhor, por aquilo que tens feito por nós, por aquilo que tens feito por essa igreja, por mais esse ano que tens guardado a tua igreja, por mais esse ano que tem abençoado o seu ministério, os seus pastores, ou os seus colaboradores, Jesus, aleluia, nós te louvamos. Mas também, Senhor, lembra-te das nossas lutas, das nossas dificuldades, e estende a tua mão, Senhor, para ajudar-nos, para nos socorrermos, pois, Senhor, tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na hora da dificuldade. Nós oramos, nós te agradecemos no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém, Jesus. Sente, irmãos. É com muita alegria e satisfação que nós saudamos a todos os nossos irmãos e amigos, muito bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? É a primeira noite que estamos abrindo, a programação continuará na noite de amanhã, no dia 15, que é o nível da igreja mesmo, e alguns me disseram assim, eu vou porque vai ter o bolo. Vai ter o bolo depois, mas antes vai ter o bolo da bênção também. Então, amanhã é o dia 15, então teremos o nosso culto iniciando mais cedo, meus irmãos. Amém? Amém. Por motivos de ruídos, mais cedo, então, tá? E depois vai ter o bolo às 19h30, nosso horário, tá? E encerraremos no domingo às 18h30 com um batismo. Amém? Então, assim temos um final de semana maravilhoso. Eu quero saudar o meu colega pastor Cléo e sua esposa irmã Silvana. Esse casal está residindo lá em Campinas, são os diretores do nosso seminário em Campinas e receberam o nosso convite para nos trazer o recado do Senhor. Eu peço que vocês coloquem em pé, por favor, pastor Cléo e irmã Silvana. Bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Pode assentar. São gaúchos, estão cedidos temporariamente a São Paulo e estão num grande desafio, fazendo um bom trabalho. Deus abençoe vocês. E temos também o nosso diretor aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos nosso seminário aqui, o pastor Mário Orestes, a sua esposa, a irmã Sarinha. Fomos colegas em Canoas e é uma honra, é uma alegria recebê-los aqui, pastor Mário e a irmã Sara. Que Deus ricamente abençoe. E também temos o pastor Luciano, lá da nova igreja Vida Nova, uma igreja que Deus tem abençoado, também em Canoas, está com a sua esposa, sua filhinha, tem uma emprestada ali que eu estou vendo, a Letícia, né? Fique em pé a família, pastor Luciano, por favor. Deus abençoe, bem-vindos em nome de Jesus. Temos também a nossa congregação aqui representada do bairro Santa Rosa, juntamente com o evangelista irmão Marcelo, e eles vieram acompanhados do grupo dos haitianos, que estão lá também. Fiquem em pé, por favor, os irmãos de Santa Rosa. Olha só que bonito o grupo. Bem-vindos em nome de Jesus. Pode assentar. E os irmãos haitianos vão louvar o Senhor depois com o hino, viu? E eles cantam tão bem, tão bonito, e eles cantam com uma alegria. A gente vai estar louvando a Deus com eles, né? Temos também o pastor Leandro, a irmã Mari, da nossa igreja em Sarandi. Bem-vindos, em nome de Jesus. Amém, queridos? E os demais, creio que são aqui da nossa casa. Quero saudar a todos, muito bem-vindos, em nome de Jesus. Eu vou convidar então o pastor Mário a dar uma palavra de saudação à nossa igreja. Pastor Mário, por favor, em nome do nosso seminário. Fica à vontade. Muito bem, meus queridos irmãos, graça e paz. Uma alegria poder retornar a esta igreja com quem tenho laços bastante profundos, pois que desde a década de 60 eu tenho estado fazendo parte também da história desta igreja. Eu estava pensando, meus irmãos, quando se falava 88 anos. 88 anos é uma boa data. Como é bom nós termos e pensarmos com respeito ao tempo que passou. Ao tempo que passou.
e podermos reconhecer a mão de Deus. Isso significa que nós temos história com esse Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero apenas citar, não quero tomar assim tanto tempo, o Salmo 126, eu creio muito apropriado nós estarmos lembrando também numa ocasião como esta, onde fala, entre outras coisas, é um salmo que tem um registro histórico, um reconhecimento da mão poderosa desse Deus maravilhoso, com quem tem estado ao lado dele, debaixo da sua bênção, debaixo da sua autoridade. E ele termina assim: quem vai andando, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Graças a Deus. Isso significa que podemos ter essa segurança, seja como igreja. Quem iniciou, quem participou do início desse trabalho, certamente não está aqui, muito provavelmente, não é assim, pastor? Mas eles experimentaram isso. A história mostra isso. Nós, em cada momento, em cada geração, podemos experimentar isso da parte do nosso Deus, quando nós nos lançamos no trabalho do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, igreja local, que esta semente continue sendo semeada intensamente, e que Deus dê muitas alegrias também. Parabéns por esses 88 anos, a minha saudação pessoal, minha saudação enquanto diretor do STB Sul. Para nós é uma alegria estarmos tendo esse momento aqui junto com os nossos irmãos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Mário. O grupo do Haiti vem aqui louvar o Senhor. Passe aqui, irmãos, vamos cantar. Cante e louve o Senhor com alegria, como vocês fazem, com toda a liberdade, na casa do Senhor. Paz do Senhor Jesus Cristo para vocês. Esta noite estamos felizes, muito felizes para cantar por Deus. Amém. Chercher
Amen.
Isso é a alegria do Senhor. O Haiti é um dos países mais pobres do mundo. Foi arrasado com o terremoto. E eles podem louvar o Senhor com uma alegria que contagia. Eles estão aqui no Brasil, receberam já o visto permanente para ficar no Brasil. O irmão Marcelo, que é o pastor da congregação, que também é advogado, tem feito um trabalho muito lindo de acompanhamento a eles e ajudado muito. E eles estão trabalhando. E o sonho deles agora, irmãos, é trazer as famílias deles aqui para o Brasil. E a nossa igreja está ajudando, está orando e apoiando eles, tá? Porque eles querem trazer as esposas, os filhinhos aqui. E Deus assim tem aberto as portas para eles. Quem quiser ajudar, fale comigo, porque eles querem permanecer aqui no Brasil. E nós louvamos a Deus por esses irmãos, porque o pastor Lima sabe, os demais irmãos sabem, é cheio de igreja naquela avenida, e Deus mandou eles para a nossa igreja, irmãos. E eles estão bem entrosados, assim com uma alegria, trouxeram uma vida nova para a igreja, e louvado seja o nome do Senhor. Esse é o papel da igreja, viu, irmãos? Esse é o papel da igreja, de ajuda humanitária, de amor, e eles estão muito bem, nós louvamos a Deus. Deus ricamente abençoe vocês, queridos. Pastor Luciano vem aqui dar uma palavra de saudação. Pastor Luciano, em nome da igreja Vida Nova de Canoas, uma igreja que tem sido levantada por Deus com muita graça, com muita virtude. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nossa alegria de poder estar aqui com os irmãos nesta data tão especial para a vida da igreja. Nos alegramos muito de poder participar desse momento. Amém, meus irmãos? Quando uma igreja completa 88 anos, eu me paro a pensar quantas histórias, quantos momentos de lutas, de desafios, mas eu creio que a igreja pode dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. A igreja, ela é vitoriosa, porque Cristo é o cabeça da igreja. Amém? Eu quero deixar com os irmãos uma palavra que está na carta de Paulo aos Filipenses. Paulo falando também a respeito de uma igreja, a respeito de uma comunidade de Filipos. Ele diz assim no capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim a palavra do Senhor: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Paulo está falando de uma igreja, e ele cita desde o primeiro dia que essa igreja de Filipos surgiu, até aquele momento onde ele escreve a carta. Ele está dizendo dessa cooperação, desse amor desta igreja, desta soma desta igreja para o avanço do Evangelho. Ele agradece a Deus, ele louva o Senhor por esta igreja, mas ele também deixa uma palavra para o futuro. Estou bem certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E isto também é uma realidade para essa igreja, que o Senhor complete a cada dia a obra. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Então, com esse espírito de alegria, de louvor a Deus, eu quero convidar o grupo de louvor da igreja a passar aqui, para louvar a Deus, com nós todos nos alegrando no momento de gratidão e de festa ao Senhor.
Boa noite. Vamos ficar de pé? Quantos motivos você tem para adorar o Senhor? Muitos motivos. E nós, como igreja, nesses 88 anos, temos muitos motivos para agradecer, para chegar diante do Senhor com nossas mãos levantadas e dar a Ele toda a glória, toda a honra. Porque tudo é dele, tudo é dele, tudo é para Ele. Tudo que nós fazemos é para Ele. Salmo 146 diz: louva, ó minha alma, ao Senhor. Dá uma ordem à alma. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Nessa noite você pode dar uma ordem para sua alma. Louva, minha alma, ao Senhor. Louva meu coração ao Senhor. Louva toda a minha vida ao Senhor. Queremos te adorar, Senhor Deus, nessa noite. Enquanto tivermos vida, enquanto tivermos fôlego, nós queremos te dar toda a glória, Senhor, toda a honra. Só Tu és merecedor, Pai. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Estarei com mãos levantadas a Ti. Louva, pois Tu deste tudo a mim. O meu ser a Ti, ó Senhor, se rende. O que sou é Teu. Eu estarei com mãos levantadas pra Ti. Louva, pois Tu deste tudo a mim. O meu ser a Ti, ó Senhor, se rende. O que sou é Teu.
Sentai-vos. Convido o pastor Cléo a passar aqui, para que ele possa agora nos trazer o recado do Senhor, esse espírito de adoração. Deus tem falado conosco e vai continuar falando através da sua palavra, pelo seu servo. Deus te abençoe, pastor Cléo, tem toda a liberdade de nos trazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Amém? Graças a Deus, amém? Estou extremamente feliz por estar aqui nessa noite, por vários motivos. Um de podermos estar com vários dos nossos irmãos, que já há muito tempo temos conhecido, nossos colegas, pastores, vários, pastor Leandro, pastor Luciano, onde estivemos alguns dias atrás, pastor Mário, nosso companheiro, nosso tutor, orientador, junto com a irmã Sara, pastor Lima, que tem sempre nos apoiado também, principalmente agora na nossa ida para Campinas, pastor Marcos Elias também. Nós queremos assim agradecer o convite que foi dirigido a nós também diante desse tempo especial. Eu me alegro por poder compartilhar também desses dias de festa com os irmãos, nesses 88 anos da Igreja Batista Betel aqui em Porto Alegre. Como o pastor Marcos Elias já comentou, nós estamos completando agora no próximo mês 1 ano que fomos de mudança para a cidade de Campinas. Ficamos um pouco de tempo aqui bem pertinho, Estávamos em Guaíba antes de irmos para Campinas, mas durante 8 anos e meio pastoreamos a igreja na cidade de Erechim. E hoje estamos bem adaptados lá em Campinas, apesar de ser uma cidade bastante grande, mas lá no seminário, eu até comentei hoje com a Enils que eu me sinto mais no interior lá no seminário do que na cidade de Erechim, Tem bastante verde, um lugar muito bonito. Estamos muito contentes diante do trabalho que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, diante do desafio que nós temos. Temos viajado bastante, temos saído bastante nos finais de semana. Uma semana atrás estávamos pregando na igreja de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, viemos aqui para o Sul, voltamos, novamente estamos aqui. Segunda-feira saímos bem cedo. Ontem à noite nós tivemos uma reunião lá no nosso seminário com os pastores da região, o pastor Eliezer, e temos trabalhado, temos nos alegrado demais por ali estarmos. Alguns perguntam como está lá em Campinas, como é que está o seminário? Fala, está bem ruim assim, mas nós estamos felizes. Então o Senhor tem nos dado a sua graça. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor diante dessa data especial que nós estamos. E eu gostaria de, nesses 3 dias, falar um pouco a respeito exatamente dessa temática de igreja. Conversei um pouco com o pastor, através de e-mails, conversei um pouco com o pastor Marcos Elias, a respeito do tema nesses dias. E eu creio que o tema, o assunto não pode ser outro senão a igreja. E os desafios que a igreja tem nesse tempo que nós vivemos. Eu creio que a nossa geração tem vivido um tempo diferente. Talvez essa é a retórica de todas as gerações, São sempre tempos diferentes. Mas diante das tecnologias, diante das circunstâncias que nós vivemos, eu creio principalmente diante do tempo do fim que nós temos vivido, eu creio que a vinda de Jesus está muito próxima, que nós como igreja logo nos encontraremos com o Senhor. Eu creio que muitas coisas que nós estamos vivenciando são exatamente os sinais dos últimos tempos. E diante disso nós temos um desafio muito grande, como líderes, como pastores, mas também como cristãos, como crentes, de sermos igreja nesse tempo, de sermos igreja diante de tudo que tem acontecido. Nós temos sido pressionados pela sociedade, temos sido pressionados pelas coisas deste mundo
apesar que quando nós olhamos para a história da igreja, creio que sempre houveram os conflitos, sempre houveram as perseguições, sempre houveram tentativas de influenciar a igreja, e por certos momentos a igreja visível se afastou dos caminhos do Senhor em alguns lugares, mas sempre um povo remido, salvo pelo Senhor Jesus Cristo, ficou firme, enfrentou as dificuldades, enfrentou os desafios. E esse é o desafio que nós temos, de firmes permanecermos até nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu queria, queridos, ler um texto com vocês que se encontra em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Estava orando e pedindo que o Senhor estivesse me dando uma palavra para esses dias. E o Senhor tem colocado no meu coração Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2. Embora que eu, olhando para o livro de Josué nos traz experiências muito interessantes, absolutamente aplicáveis à igreja. Mas eu queria assim compartilhar com vocês um pouco desse texto de Juízes capítulo 2, porque a partir do versículo 6, esse texto é escrito provavelmente por Samuel, e Samuel, que foi o último juiz, que viveu cerca de 250 anos depois do início do tempo dos juízes, e aqui nós estamos começando a ler as narrativas a respeito desse período do povo de Israel, onde regentes, onde juízes eram levantados de tempo em tempos para julgar o povo de Israel, para liderar o povo de Israel. E Samuel, então, ele viveu muito tempo depois do que esses primeiros juízes que aparecem aqui, depois de Josué. Mas Samuel, ele provavelmente, como já disse o autor, ele volta ao passado, ele narra o passado, ele faz uma leitura de algo que já passou, de algo que há muitos anos havia acontecido. Ele faz uma leitura do que foi a história de Israel. E diante dessa leitura que ele faz da história de Israel, creio que é muito oportuno, quando diante dessa data tão especial nós estamos, desses 88 anos da igreja, nós também fazermos uma leitura. Fazermos uma leitura da história da igreja, do que tem acontecido, o que o nosso passado nos ensina, o que nós podemos aprender com o exemplo do povo de Israel e o que nós queremos para o nosso futuro como igreja de Cristo. Vamos ler juntos então? Juízes capítulo 2, eu quero ler a partir do versículo 6, um texto um pouco mais extenso, mas creio que é importante nós lermos vários versículos aqui para entendermos o contexto. Versículo 6 diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor
e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho de onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Amém por essa palavra? Vamos orar mais um pouco? Sentados mesmos, vamos inclinar na nossa fronte. Te agradecemos, Pai, por essa noite, pela Tua palavra exposta diante de nós. Te agradecemos por essa noite de festa, Senhor, onde nós celebramos com ações de graças diante de Ti, por esses 88 anos da igreja que tem se plantado neste lugar. Senhor Deus, nós Te agradecemos por tudo que aqui aconteceu, e queremos, Senhor Deus, pedir que nos traga à nossa mente, Senhor Deus, todas as dádivas que Tens dado a nós. Também, Senhor Deus, coloca no nosso coração o nosso futuro, Senhor Deus, que nós possamos olhar diante daquilo que Tens colocado em nosso coração, Senhor Deus, com um desejo profundo de fazer unicamente a Tua vontade. Queremos com muita humildade pedir, Pai, que venhas falar ao nosso coração nessa noite ainda, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, como eu falei antes, acho muito interessante esse texto, porque Samuel, ele faz uma narrativa da história do povo de Israel. São cerca de 250 anos, que aqui é um pequeno resumo apenas, na verdade. Mais adiante, Samuel, ele vai falar a respeito de cada detalhe do que aconteceu, sobre cada um dos juízes, que ele aqui narra de maneira muito resumida. Ele vai falar sobre as histórias, o que realmente aconteceu com o povo de Israel. Mas aqui ele começa o livro de Juízes fazendo um pequeno resumo, compartilhando um pouco do que aconteceu com o povo de Israel. Ele faz uma leitura da história do povo durante esse período. E quando eu estava lendo esse texto, e pensando também a respeito desses dias, desse tempo festivo da igreja, de aniversário, de completar mais um ano, eu fiquei pensando um pouco no que o tempo representa para cada um de nós. Quando nós pensamos em termos de dias, em termos de tempos, eu particularmente vejo isso sempre como uma grande dádiva do Senhor, principalmente a maneira como Deus proporciona que nós vivamos o tempo, esse cronos, esse tempo contado. Quando nós temos, por exemplo, algumas datas que são especiais para nós. Eu muitas vezes compartilhava com a igreja lá em Erechim, quando estava pastoreando, por exemplo, a respeito da virada do ano. Os dias, na verdade, são todos iguais, salvo, obviamente, as diferenças, mas eu quero dizer assim, você tem as mesmas horas, os mesmos minutos. Qual é a diferença, por exemplo, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, para o dia 2 de janeiro? Não há diferença nenhuma. O dia vai começar da mesma maneira, o sol vai raiar talvez da mesma maneira, ou seja, por causa do dia em si,
não haverá diferença. Mas a sensação que nós temos, pelo menos eu tenho essa sensação, é diferente. Eu não sei quantos irmãos compartilham dessa experiência também. Parece que quando chega no final do ano, há um certo peso em cima da gente, há aquela expectativa diferente, e parece que quando chega lá pelo dia 28, 29, 30 de dezembro, nós ficamos ansiosos para entrar no novo ano. E aí parece que no dia 1º de janeiro até o sol nasce diferente. Parece que o dia é diferente, tudo é mais leve. E pessoas como eu, quem sabe há várias pessoas assim, eu fico fazendo muitos planos quando chega no final do ano, repensando como foi o ano que passou, as coisas que eu deixei de fazer, coisas que eu fiz e não deveria ter feito, e pensando sobre como vai ser o próximo ano. Às vezes eu termino aquele próximo ano, aquele ano que iria entrar, termino mais aquele ano, às vezes até frustrado com algumas coisas, diante de alguns objetivos que eu não alcancei. Mas o fato é que o sentimento, pelo menos o meu, é um sentimento gostoso, é um sentimento bom, de poder refletir sobre o que passou, projetar sobre o futuro. São marcos de tempos que nós temos, que fazem diferença para nós. Como, por exemplo, o aniversário é a mesma coisa, não é verdade? Aniversário é assim. Alguns não querem pensar muito no aniversário, né, porque tem um lado negativo, que a gente vai ficando mais velho. Mas eu particularmente gosto demais de aniversário, apesar que normalmente eu esqueço do meu aniversário, minha esposa que sempre me lembra. Mas é um tempo diferente também. Nós vamos analisando o aniversário de casamento. Nós paramos, ou pelo menos deveríamos parar nesse dia, e repensar como nós tratamos a esposa, como tem sido o nosso casamento. São marcos de tempos para nós, para refletirmos, tempos que Deus nos oportuniza para pensarmos no passado e projetarmos o futuro. Eu creio piamente que nós devemos fazer isso num dia especial como hoje, como nesses dias estamos celebrando, como igreja. Pensar no passado, naquilo que Deus permitiu que acontecesse. Alguns aqui talvez viveram uma boa fatia desses 88 anos. Alguns, quem sabe, uma pequena fatia apenas, poucos dias desses 80 ou poucos anos desses 80 anos aqui da igreja. Mas acredito que a grande maioria tem vivido, tem participado da realidade da igreja. E a pergunta que nós temos que nos fazer é como a igreja tem sido nesse tempo que eu sou igreja. Porque a igreja, e nós temos ouvido sobre isso, e creio que todos nós compreendemos isso, não é a placa que está na frente do prédio, não são os tijolos, não é esse prédio, mas a igreja sou eu e você. Como que eu tenho vivido como igreja? O texto aqui nos traz uma narrativa. O texto aqui nos fala um pouco a respeito da história de Israel, como Israel viveu nesse tempo. E quando nos é narrado aqui esse texto, e depois quando nós vamos avançando na leitura, nós vamos ver que Israel teve várias experiências, por exemplo, negativas, experiências de derrotas, experiências de frustrações, de batalhas perdidas, mas também muitas experiências abençoadoras, homens e mulheres que foram levantados de tempos em tempos por Deus, para restaurar a nação de Israel. Quando a nação havia se desviado dos caminhos do Senhor, havia se, como o próprio texto diz, esquecido das coisas de Deus, esquecido dos feitos do Senhor, não mais meditavam na palavra de Deus, se afastavam das coisas de Deus, mas de repente Deus levanta homens e mulheres simples, pessoas simples, e com milagres os livra daqueles que antes os subjugavam, como por exemplo, exemplos de superação do juiz Gideão, que com apenas 300 homens, e conhecemos bem essa história, venceu os midianitas, como Débora, uma mulher, uma juíza que foi levantada por Deus para derrotar um fortíssimo exército de Canaã, que por muitos anos estava oprimindo a nação de Israel, e ela, corajosa, lidera o exército,
vence a batalha, derrota o inimigo. Exemplos de homens e mulheres que foram usados nas mãos do Senhor. O texto depois nos fala a respeito dessa história. E quando nós olhamos para o nosso passado, podemos tirar muitos exemplos. E aí, os que aqui vivem, os que aqui fazem parte, podem tirar muito mais exemplos. Mas eu quero, juntamente com vocês, olhar um pouco para esse texto, a fim de aprendermos um pouco com o tempo, com as experiências que Israel vivenciou durante esse período, com o objetivo de não talvez cometermos alguns erros que Israel cometeu e aprendermos também a avançar como Israel também avançou. Eu me lembro de uma senhora que às vezes pregava em nossa igreja, ela visitava a filha dela, ela era de São Paulo, e ela disse uma frase que certamente não é dela, mas ela usava bastante e eu nunca esqueci. Ela disse: é muito importante quando nós aprendemos com os erros, mas melhor quando nós podemos aprender com os erros dos outros. Ou seja, nós não precisamos errar para aprender. Quando nós erramos, precisamos aprender, mas nós também podemos aprender com os erros dos outros. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e a Bíblia é maravilhosa por isso, porque ela nos mostra os méritos dos homens de Deus, ela nos mostra as vitórias dos homens de Deus, mas também nos mostra os lados negativos desses homens, exemplos que nós podemos seguir para aprender. E algumas coisas, olhando para esse texto, que eu entendo que nós podemos aprender. Uma delas é aquilo que eu já tenho compartilhado aqui. Esse texto nos mostra que nós precisamos olhar para o passado com a finalidade de melhorarmos o nosso futuro. Ou seja, precisamos analisar aquilo que passou, ver aquilo que nós fizemos, como já falamos antes, os erros que nós cometemos, aquilo que nós fizemos de bom, mudarmos, melhorarmos, deixarmos, abraçarmos, afastarmos, nos aproximarmos de tantas outras coisas. Quais são as atitudes que nós devemos tomar? Quais são as decisões, ou o que nós devemos fazer? Eu tenho um texto que eu acho assim fantástico na minha vida, faz muita diferença para mim. É quando o apóstolo Paulo, celebrando a ceia do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, ele compartilha do ensinamento que ele recebe de Jesus. Ele começa falando sobre isso. Ele diz: porque eu recebi do Senhor aquilo, eu compartilho com vocês aquilo também que recebi do Senhor, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e ele vai narrando a ceia, falando a respeito dos elementos da ceia. De repente o apóstolo Paulo, ele chega no versículo 26, ele diz: portanto, examinai cada um a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Essa expressão que o apóstolo Paulo traz, eu acho maravilhosa, porque eu creio que é um dos grandes objetivos de Deus para as nossas vidas, como pessoas, como indivíduos, examinarmos, mas examinarmos a nós mesmos, porque como pessoas nós temos uma facilidade tremenda de examinarmos a vida das outras pessoas. Nós temos uma facilidade muito grande de detectarmos quais são os erros que as outras pessoas têm. Nós somos o melhor prefeito que a cidade poderia ter, somos o melhor presidente que essa nação poderia ter, nós somos o melhor técnico de futebol, nós somos o melhor pastor que poderia existir, porque nós conseguimos fazer juízo dos outros, conseguimos avaliar quais são as dificuldades que o outro tem. Mas o grande problema e o grande desafio que nós temos é olhar para nós mesmos, é vermos o que nós estamos fazendo ou deixamos de fazer. E nós usamos muitas expressões generalizadas, como por exemplo: a igreja precisa avançar mais. E a pergunta que nós deveríamos nos fazer é: como eu faço parte desse processo de avanço? Como eu tenho sido igreja? Como eu tenho feito a diferença? Como eu tenho agido? Olhando para mim mesmo, olhando para a minha vida, fazendo uma retrospectiva e sendo introspectivo. E se nós temos essa dificuldade, e essa dificuldade realmente a temos, precisamos pedir para o Senhor, como disse o salmista, dizendo:
Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, porque creio que não existe ninguém maior e melhor do que Deus para sondar o nosso coração. Ele que nos conhece muito melhor do que nós mesmos nos conhecemos, não é verdade? Nos surpreendemos muitas vezes com atitudes que nós temos em certos momentos, e de repente nós paramos e dizemos: como que eu pude falar aquilo? Como que eu pude agir dessa maneira? Nós nos desconhecemos muitas vezes. Precisamos pedir pela graça do Senhor, nos examinarmos, como eu tenho vivido, olhar para o meu passado, olhar para aquilo que passou, não no sentido de trazer isso como condenação, porque a palavra de Deus diz que não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, mas olhar para o passado com a finalidade de viver melhor o futuro. O que eu tenho feito até aqui? Como eu tenho sido igreja? Como eu tenho sido relevante diante das circunstâncias que eu tenho vivido? Qual é a diferença que eu faço como povo de Deus? Analisar, olhar como eu tenho agido, pensar em mim em relação às críticas que eu faço, porque muitas vezes, queridos, nós tomamos apenas essa posição de críticos, de analistas, quando nós deveríamos agir muito mais do que aquilo que nós muitas vezes temos feito. É um desafio que nós temos, olhar para o nosso passado com o objetivo de avançarmos no nosso futuro, como igreja nessa noite. Mas igreja, não a denominação, não o templo aqui, mas eu como igreja nessa noite. A que ponto eu tenho me envolvido com a causa do Senhor? Até que ponto eu tenho me doado? Alguns dias atrás estávamos cantando, não me lembro em que igreja nós estávamos visitando, mas cantando o hino do cantor cristão que dizia exatamente sobre entrega, sobre nós nos derramarmos na presença do Senhor, sobre nós negarmos a nós mesmos. E a pergunta que nós temos que nos fazer: até que ponto nós temos vivido isso que muitas vezes nós cantamos ou comentamos? Até que ponto há uma entrega real das nossas vidas? Até que ponto nós realmente abraçamos a causa do Senhor? Até que ponto nós temos uma visão daquilo que é eterno, do nosso objetivo, da eternidade? Ou será que muitas vezes os nossos olhos estão apenas nas coisas deste mundo? Como disse o apóstolo Paulo, se nós apenas olharmos para as coisas desta terra, nós somos os mais infelizes dos homens. Olhar para o futuro. Outra coisa que eu aprendo quando eu olho para esse texto, como igreja, olhando para o povo de Israel, é que eu sempre vou correr o risco de me tornar mais religioso, ou de muitas vezes me tornar um religioso, deixando de ser um cristão genuíno. Eu creio que esse é um risco também que nós corremos, que foi o que aconteceu com o povo de Israel. Olha que interessante, o povo de Israel, em nenhum momento dentro dessa narrativa, ele se tornou religioso, ele deixou de se tornar religioso. Vocês notaram isso também? Ele não deixa de ser religioso, ele se afasta de Deus. Ou seja, necessariamente alguém que é religioso está perto de Deus. Necessariamente não quer dizer que uma pessoa que, como popularmente se diz, essa pessoa tem muita fé, ela realmente está próxima de Deus. O povo de Israel continuou sendo religioso, continuou a adorar, mas estava adorando aqueles a quem eles não deveriam estar adorando. Eles continuavam sendo religiosos, mas haviam se afastado de Deus. E queridos, muitas vezes nós também fazemos isso dentro da igreja. E eu confesso para vocês que muitas vezes, eu tenho falado isso muitas vezes, que a linha que nos separa do cristianismo autêntico, que separa o cristianismo autêntico da religiosidade, é uma linha muito tênue, é uma linha muito fina, que de repente, por alguns motivos ou diante de algumas circunstâncias, todos nós corremos o risco de ultrapassar. E eu confesso para vocês que algumas vezes, olhando para mim mesmo, já passei essa linha.
O que muda, queridos, quando nós ultrapassamos essa linha, é a nossa vivência, é a nossa intimidade com Deus. Por exemplo, há pessoas que, quando se convertem, elas têm uma visão profunda do que é viver essa vida de intimidade com Deus. E a pessoa vem à igreja, e de uma maneira muito simples, muitas vezes nós temos essa experiência, né, com pastores. A pessoa, com muita simplicidade, ela está com o coração cheio de vontade de fazer as coisas de Deus. Ela vai compartilhar a palavra com alguém, ela quer orar, e muitas vezes faz algumas coisas até engraçadas, algumas coisas até cômicas, mas sempre num desejo profundo de ter mais intimidade com Deus, e às vezes até atitudes um pouco imaturas, mas há um desejo dela viver uma vida estreita com Deus. As músicas, quando ela canta dentro da igreja, elas têm um outro sentido. Ela realmente olha para a letra e ela diz: olha que letra profunda, essa palavra falou no meu coração, essa música ela ministrou na minha vida, ela está fazendo diferença. Que palavra que o pastor pregou, olha só. E às vezes a palavra é tão simples, é lido um texto apenas. Ela diz: eu li uma coisa, parece que eu já li a Bíblia antes, mas agora parece que, lendo mais uma vez essa palavra, que esse texto, parece que é novo, eu nunca tinha olhado sobre essa perspectiva. E ela vai tentando aplicar aquilo para a sua vida. Mas muitas vezes, com o passar do tempo, algumas pessoas, elas perdem o foco daquilo realmente que Deus tem para as nossas vidas. Estar na igreja já não é mais como estar na igreja, o objetivo já não é mais adorar o Senhor, já não é buscar intimidade com Deus, relacionamento com Deus, mas às vezes é apenas um cumprir de um ritual religioso. A pessoa vai ao culto apenas porque, se eu não for, quem sabe o pastor até vai ligar para mim, ou algum irmão vai chamar minha atenção. O que os irmãos vão pensar se eu não for no culto domingo à noite? Meu pai, minha mãe querem que eu vá para a igreja. Os cânticos já não são cânticos que se tornam oração para a pessoa, mas o culto vira apenas um show da fé. Até tem já alguns programas com esse nome, né? Um show da fé. É como aquela irmã, você já deve ter ouvido essa história, que depois, no final do culto, ela chegou para o pastor e falou: pastor, o senhor me desculpa, mas hoje as músicas, não gostei das músicas que foram cantadas na igreja. E o pastor então olha para ela e diz: não tem problema, irmã, as músicas não foram para você, as músicas foram para Deus. Porque algumas pessoas entendem que estar dentro da igreja elas estão apenas como espectadores, como se estivessem num teatro. E elas começam a analisar se realmente a camisa do pastor combinou com a gravata, se o terno realmente serve para o pastor, se ele está com um sapato bem lustrado. Ou seja, ela vai apenas como um espectador no culto. E aí, quando vai embora, ela vai criticando: olha, hoje aquele cântico, tinha um irmão que estava desafinado, hoje aquela palavra eu não gostei muito, eu nem pude muito prestar atenção, porque amanhã eu tenho alguns problemas no meu trabalho que eu tenho que resolver. Ou seja, a prática da pessoa é uma prática religiosa. E nós temos que nos questionar: será como nós estamos? Será na nossa vida cristã? De que lado da linha nós estamos? Porque nós corremos esse risco de atravessar essa linha. E nós muitas vezes olhamos para a igreja como um depósito de crentes, ao invés de um hospital de pecadores. Nós não vemos mais a igreja com o objetivo de avançar, de crescer, de trazer os perdidos, mas de apenas de nos agradar. E nossa expectativa é: o que hoje vai ter para mim? Como será que vai ser o culto? Será que vai ser bonito? Será que vai ser interessante? E muitas vezes nós perdemos aquela expectativa: o que Deus tem para falar ao meu coração. E há pessoas que até se ofendem. Hoje o pastor pegou um pouco pesado conosco, eu não gostei. Hoje o pastor foi muito crítico. Ou algumas igrejas chegam até a ditar as regras: pastor, cuida para não falar. Certa vez eu ouvi uma história, né, do pastor que foi na igreja e alguém chamou ele e falou: ó, pastor, não prega sobre adultério, porque tem um irmão lá que é muito importante na igreja e ele está com um probleminha nessa área. Aí passou um pouquinho, ele disse: ó, pastor, não prega sobre isso, porque tem um outro irmão lá que... E aí ele foi falando, e o pastor não sabia mais o que pregar.
porque não podia mais falar sobre pecado, porque algumas igrejas ou alguns cristãos se tornaram religiosos, porque essa linha é muito tênue e nós precisamos vigiar para não ultrapassarmos essa linha. Corremos sempre esse risco. O povo de Israel, ele perdeu a visão, perdeu o objetivo por várias vezes. Continuaram religiosos, mas perderam a visão do que Deus realmente queria para eles. O versículo 17 nos traz um outro ensinamento. Quando eu olho para esse texto, eu também aprendo que o que vai me manter aos pés da cruz, firme nos caminhos do Senhor, vai ser sempre a palavra de Deus. O versículo 17, o autor do livro de Juízes, ele escreve dizendo o seguinte: depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor. Queridos, se tem uma coisa que uma realidade que nós temos vivido hoje nesse tempo, é que a palavra de Deus, em muitos tempos, tem sido deixada de lado. Eu penso muitas vezes nessas questões lógicas. A lógica nos leva a entender que se nós entrarmos num açougue, nós vamos encontrar carne. A lógica nos leva a entender que se nós formos para uma farmácia, nós vamos encontrar remédio. A lógica nos leva a entender que se nós entrarmos numa sapataria, vamos encontrar sapatos. Mas não há lógica em nós pensarmos que necessariamente, em muitas igrejas hoje, se nós entrarmos, nós vamos encontrar a palavra de Deus. Talvez vamos encontrar muita coisa, menos a palavra sendo pregada. Talvez nós vamos ver apenas pessoas comercializando a fé, como nos tempos de Jesus, aqueles religiosos faziam no templo, tornando a casa de Deus, em vez de casa de oração para todas as nações, transformando aí em um covil de ladrões. Alguns templos parecem verdadeiros treinamentos empresariais, e assim por diante. E se fala de tanta coisa, menos da palavra. E mais do que isso, poucos cristãos hoje têm levado a sério a leitura da palavra do Senhor. Qualquer coisa que se fale muitas vezes, qualquer música que se canta, qualquer pregador muitas vezes que se levanta, aquilo tem um valor muito mais alto do que o que a palavra de Deus nos ensina. Pessoas têm com facilidade enganado muitos, porque boa parte daqueles que se chamam igreja tem deixado de dar o valor na palavra do Senhor. Estava vendo uma pesquisa há algum tempo atrás, e essa pesquisa disse o seguinte: que apenas 3% dos evangélicos leem a Bíblia todo dia. Outra pesquisa que eu li há algum tempo atrás dizia o seguinte: que apenas 56% dos pastores já leram a Bíblia toda uma vez. Ou seja, 44% dos pastores nunca leram a Bíblia pelo menos uma vez. Isso é igual um engenheiro que não sabe matemática, é igual um médico que não conhece anatomia, porque a palavra de Deus é o básico, o principal e o centro da igreja cristã. Mas pessoas têm se afastado, e muitas coisas têm tomado o valor que a palavra deveria ter. E a pergunta que nós devemos nos fazer é: até que ponto a Bíblia ainda é importante para mim? Porque para muitas pessoas o que vale é o que aquela pessoa que tem aquele título fantástico diz, e o que ela diz está acima da Bíblia. E eu não preciso mais ler a Bíblia. Na verdade, existe até uma linha de pensamento de muitos líderes religiosos de que quanto menos o povo ler a Bíblia, melhor e mais fácil é de dominá-los. E o que a palavra de Deus nos ensina é exatamente isso: buscarmos conhecer a palavra do Senhor. O povo de Israel havia se afastado dos mandamentos do Senhor, e isso fez com que eles se afastassem de Deus. Queridos, a palavra de Deus nos faz uma comparação com a nossa vida espiritual, nos compara ela com a nossa vida física, como um corpo.
E aí, quando eu olho para um corpo que não se alimenta, uma pessoa que não se alimenta, por exemplo, como que nós imaginamos ficar muito tempo sem alimento físico? Algumas pessoas talvez poderiam fazer um propósito: esse mês eu quero trocar de carro esse ano, no final do ano. Então, como eu ganho apenas um salário baixo, eu quero juntar o máximo de dinheiro possível. Eu fiz um propósito de, durante esse ano, não comer nada, para o ano que vem poder comprar um carro. Ninguém faz esse propósito, porque o alimento para nós é essencial, a comida para nós é essencial. Mas algumas pessoas não consideram isso em relação à sua vida espiritual. Algumas pessoas não consideram isso em relação à sua vida com Deus. Ou seja, a palavra de Deus não é o seu alimento diário. E por não ser um alimento constante, pessoas têm enfraquecido na fé, têm se afastado de Deus. E a lógica é essa: pessoas que não têm uma vida devocional, uma vida de leitura, com mais tempo, com menos tempo, essas pessoas vão se afastar de Deus. Essas pessoas vão morrer espiritualmente. A palavra de Deus precisa ser nossa companheira como povo de Deus em todo tempo. Eu tenho uma coisa que eu falava muitas vezes em nossa igreja em Erechim. Eu dizia para eles que no dia que eu, como pastor da igreja, falar alguma coisa, ensinar alguma coisa que é contrário à palavra de Deus, se isso um dia viesse a acontecer, eu disse para eles muitas vezes: fiquem com a palavra. É a palavra que é mais importante. É a palavra de Deus que é o nosso alimento. É o evangelho que é poder de salvação para aqueles que estão perdidos. E para terminar, queridos, eu aprendo aqui também nesse texto que é impossível, como igreja, servir a dois senhores. O versículo 13 que nós lemos nos fala que o povo de Israel, ele começa a servir Baal e Astarote, divindades do povo cananeu. Talvez muitos deles, queridos, entendiam que eles poderiam continuar servindo ao Deus dos pais deles, mas também poderiam adotar os deuses daquela terra. Quando nós olhamos para a igreja, há muitas pessoas que pensam da mesma maneira, querendo servir a dois senhores, querendo servir a Deus e ao mundo, querendo alimentar a sua vida espiritual e ao mesmo tempo entendendo que é possível alimentar a sua carnalidade. E Josué, um pouco antes dessa narrativa, ao entrar na terra de Canaã, ele diz ao povo: olha, até quando vocês vão cochear entre dois deuses? Até quando vocês entendem, imaginam que é possível servir a dois senhores? E aí ele diz: eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Jesus, ele fala sobre isso também, Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus, ele fala: nós não podemos servir a dois senhores. E a comparação que Jesus faz é ao dinheiro. Ele diz: olha, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a dois senhores. Eu não posso servir a minha própria vaidade e também querer servir a Deus. Eu não posso querer servir a mim mesmo, querer servir aos meus luxos pessoais, às minhas ideologias pessoais, querer viver a minha vida sem me comprometer com Deus, ou achando que eu posso fazer as duas coisas. A entrega que eu preciso fazer a Deus precisa ser completa, vivê-la totalmente. É impossível servir a dois senhores. Eu preciso me entregar a Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com todas as circunstâncias, com a minha casa, com os meus bens. Tudo que eu tenho precisa ser uma oferta total e agradável ao Senhor. Nós temos vivido, queridos, num tempo onde o pecado tem sido relativizado. A verdade é relativa. Cada um de vocês tem a sua verdade, eu tenho a minha. Essa é uma das grandes frases hoje. Você vive do teu jeito, eu vivo do meu jeito. Nós
podemos viver contextualizados com o pecado, essa é a filosofia de alguns, essa é a ideia de muitas igrejas até. O pecado tem tentado entrar e ganhar espaço dentro das igrejas. Há pessoas, por exemplo, que acostumaram-se ao pecado, convivem com o pecado, com atitudes na sua vida de prostituição muitas vezes, de pornografia, de avareza, de adultério, e acham que vão conseguir servir a Deus e a esse mundo. E a palavra de Deus nos convida a pessoalmente decidirmos a quem nós realmente queremos servir. O povo de Israel estava cocheando entre 2, 3, 4, 5 deuses. Quando nós estudamos as religiões do mundo, nós vemos que isso é absolutamente normal. Você estuda, por exemplo, as religiões indianas, elas dizem: olha, você pode servir a teu Deus, não é proibido servir a Jesus, mas você tem que continuar servindo os deuses dessa terra. Nós cremos que, e a palavra de Deus nos ensina, que o nosso serviço, o nosso servir é única e exclusiva a Deus. Deus não pode tomar segundo, terceiro, quarto lugar na nossa vida. Ou Deus é prioridade, ou Ele não é nada para nós. Ou Ele toma primeiro lugar da minha vida, ou Ele não significa nada. E eu preciso analisar até que ponto essa intimidade, esse relacionamento meu com Deus é real e verdadeiro, ou até que ponto eu acho que é negociável servir a Deus, a dois senhores. Olhar para mim como igreja, olhar para mim como filho de Deus, analisar a maneira como eu vivo, pensar no meu passado, a fim de mudar atitudes para o futuro, é o desafio que Deus tem para cada um de nós, de melhorar, de mudar, de afastar e de aproximar, como igreja do Senhor. Que nesses dias que nós vamos meditar, vamos pensar e refletir sobre a história da igreja aqui, mas acima de tudo da igreja como eu, sendo parte dela, a igreja do Senhor Jesus Cristo, possamos refletir, pensar, avaliar, examinar-nos a nós mesmos, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar nesse momento. Queria que você, nessa primeira noite, onde nós estamos aqui para celebrar o Senhor, para louvar ao Senhor por esta igreja que tem sido colocada aqui como plano do Senhor, semeada por Deus, mas eu queria que você pensasse em você como igreja, como você tem vivido como igreja, analisando o teu passado, a tua história, o caminho que você tem trilhado, como você tem sido igreja, como você tem vivido como igreja, como eu tenho vivido como igreja. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, olhe para dentro de você. Como eu disse antes, é fácil olharmos para os outros, analisarmos os outros, mas eu como igreja, tem sido bom. Eu posso louvar a Deus pela minha vida, dizendo: Senhor, obrigado, porque apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, tens me usado como um instrumento nas tuas mãos. Eu tenho podido ser um servo na tua presença. Se você tem essa visão a respeito de você, e essa visão é sincera, real, louve ao Senhor por isso, e pergunte para Deus: no que eu posso ser melhor, no que eu posso te servir mais. Agora, se você sinceramente olhar para você, entender que talvez você não tenha praticado coisas terríveis, mas é um religioso, não tem vivido uma intimidade com Deus, não tem levado as coisas, a palavra de Deus, não tem levado uma vida de oração, não tem levado uma vida de intimidade com Deus, mas você só vive no contexto religioso. Se é isso que o Senhor tem mostrado para você, como você pode mudar? Deixa o Senhor te ensinar. E se você tem servido a dois senhores, tem vivido num pecado, numa prática de pecado, que tem sido teu companheiro nessa caminhada, nessa noite o Senhor te convida a abandonar esse caminho e servir somente ao Senhor Deus.
Ó Pai, nós estamos na Tua presença nessa noite. Pai, com muita humildade nos colocamos na Tua presença, nos humilhamos diante de Ti, Senhor Deus. Senhor, porque nós não queremos brincar de igreja, nós não queremos, Senhor Deus, viver de religiosidades, mas nós queremos, Senhor Deus, viver um cristianismo autêntico, Senhor Deus, entendendo que Tu és o nosso Senhor absoluto, tens todo o senhorio do nosso ser, da nossa vida, és o nosso pastor na realidade, aquele que nos leva e nos traz, aquele que nos orienta pelo caminho. Senhor Deus, como igreja, queremos ser pastoreados por Ti, orientados por Ti. Não estamos aqui para satisfazer os nossos desejos pessoais, não estamos, Senhor Deus, na igreja para sermos apenas contentados, ó Pai, para que o nosso ego, para sentirmos como se fosse uma ajuda humana, Senhor Deus, uma autoajuda, mas nós queremos viver um relacionamento profundo contigo, Senhor Deus, obedientes à Tua palavra. Não permita, Senhor Deus, que nós venhamos passar essa linha do cristianismo verdadeiro para a religiosidade, mas que nós venhamos Te adorar com tudo que nós somos, com tudo que nós fazemos, Pai, que haja uma entrega pessoal profunda nossa todos os dias, um desejo profundo nosso de viver todos os dias aos pés da cruz, aprendendo a Tua palavra, vivendo a Tua palavra, sendo luz, sendo sal, Senhor Deus. Oh Pai, usa-nos nas Tuas mãos, como é a Tua vontade, não como nós queremos ser usados. Senhor Deus, nós não queremos crescer, mas queremos, Pai, que Tu cresças em nós e que nós venhamos a diminuir todos os dias, Pai. Nos entregamos na Tua presença, nos colocamos na Tua presença. Fale com Deus, nós vamos orar mais uma vez. Pastor Marcos Elias estará orando conosco. Glória a Teu nome, Jesus. Você pode levantar as tuas mãos para o Senhor. Que seja uma renovação da nossa entrega ao Senhor. Que seja um desejo sincero de nos colocarmos nas Suas mãos. Reconhecemos que às vezes por nós mesmos não temos condições, irmãos, mas pelo Espírito de Deus que está na nossa vida, que nos atrai para a presença de Deus, nós podemos chegar mais perto dEle e Ele mais de nós, para que a Sua glória seja resplandecida na nossa vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. O Senhor quer mais de mim e de você, mais entrega, mais compromisso, porque Ele quer nos usar mais. E não é na nossa força, mas é na força do Senhor, para a glória do nome do Senhor, que possamos nessa noite dizer: sim, Senhor, esse aqui é minha vida, aleluia, no Teu altar, Pai, para que o Teu Espírito nos enche e faça de nós a Tua vontade. Nós louvamos pela Tua palavra, palavra do Senhor, que não volta para Ti vazia, o recado enviado pelo Senhor a mim e aos meus irmãos, Senhor. Reconhecemos, Pai, nossas fraquezas, Senhor, nossas dificuldades, Pai querido, nos rendemos diante de Ti e rogamos que a Tua graça e misericórdia, Senhor, nos encontre e nos atraia para Ti, ó Deus. Tu és o único caminho, a única verdade, a única vida, e a Tua palavra é poderosa e ela faz infinitamente mais. Venha, Senhor, em cada um de nós, em nossos corações e nossas mentes, Pai, para que o Senhor tenha grande prazer em nossas vidas e como igreja possamos viver o Teu Evangelho poderoso, transformador, a começar em cada um de nós. A Ti a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Diga amém, meu irmão. Pode assentar. Deus te abençoe, pastor Cléo, essa mensagem maravilhosa, profunda, que Deus tem falado conosco. É apenas o início dessas conferências. Deus tem muito ainda a nos falar. Amém, meus irmãos? Amém. Mas já podemos sentir realmente Deus muito perto da gente, e louvado seja o nome do Senhor. Durante a mensagem chegou os irmãos da igreja Emanuel, juntamente com o pastor Araldo. Eu quero saudá-los muito bem-vindos em nome de Jesus. Deus ricamente abençoe os queridos irmãos que estão conosco. Que bom que podem estar aqui. Quero então reforçar aos irmãos que amanhã, às 19h30, é o nosso culto de louvor e gratidão.
O grande coral vai estar louvando ao Senhor amanhã, com mais de 88 vozes. Amém, meus irmãos? Amém. As nossas congregações também estarão conosco. Creemos que vai ser uma noite muito especial. Venha, convide alguém, esteja aqui. Deus tem muito para nos conceder nesses dias. Amém? Vamos ficar em pé para agradecer ao Senhor. Convido o pastor Lima a passar aqui para fazer a oração final e nos ministrar a bênção apostólica, e que Deus te leve em paz e em segurança. Obrigado, Senhor, porque realmente temos ouvido a Tua palavra e ela tem falado sem dúvida aos nossos corações, às nossas mentes, e pedimos que o Teu bom Espírito Santo esteja trabalhando esta palavra ainda durante o período pós-culto, e que voltemos amanhã por Tua graça e misericórdia com alegria em nossos corações, com muita disposição para Te louvar, e que cada um venha realmente com coração e mente abertos, a fim de que a Tua palavra viva e eficaz continue trabalhando em nós. Abençoa os louvores e todos que vão participar, e leva-nos agora em paz para os nossos lares, de modo que tenhamos também uma boa noite, um bom repouso e um lindo novo dia, se assim nos concederes. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a gloriosa comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós agora e para sempre. E o povo de Deus diz amém. Vamos na paz.